Agora a gente vai conversar com três feras. O Jorge vem comigo de novo, né? Que ele está aqui sempre me acompanhando nas lives. E também vamos conversar com o Eduardo e com o Joelson. Hoje, com esses três feras que têm conhecimento e propriedade para falar muito sobre o assunto, né, vamos conversar sobre as boas práticas para cuidar das nossas informações, dos nossos dados, né, na parte de tecnologia também, porque tem várias coisinhas que a gente faz no dia a dia que precisam, podem ser melhoradas para a sua segurança. Não necessariamente a LGPD está ligada a sistemas, né? Ela também está ligada a todos os nossos processos, a parte que às vezes a gente faz de forma manualizada ainda, né? O cuidado com as agendas, com os calendários, com as fichas, tudo isso que a gente precisa ter atenção, e porque tem informações em todos esses aspectos. E as dicas e as questões, os pontos que a gente vai levantar aqui, você vai usar aí, vai adequar para a sua realidade e vai usar diante, né, da forma como você gerencia o seu negócio, porque é possível. Então, eu queria começar passando a palavra para o Eduardo, perguntando para ele, que eu acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, do que se trata a segurança das informações e como que ela se difere aí da parte de TI, né? Porque a gente fala em TI e lembra de alguma coisa, né? Já vem alguma coisa na cabeça, o carinha lá que é uma impressora ou formata computador, não sei, né? Manda apertar o botão de desligar, mas tem uma diferença nisso, né, Eduardo? Na verdade, a segurança da informação, né, ela é um conjunto de estratégias, tá, de ferramentas que são utilizadas para preservar os dados. Tecnologia da informação, na verdade, é como tu vai implementar isso, né, implementar as ações de acordo com a lei. Eu diria até que a segurança da informação, ela está intrinsecamente ligada à tecnologia da informação, né. Existem ainda pousadas e hospedagens que não têm ainda aplicada uma infraestrutura de TI, de rede, né, não tem equipamentos, no manual. Mas mesmo assim existe a segurança da informação, né? De acordo com a LGPD, a gente tem que preservar esses dados. Agora, eu acredito que na segurança da informação estão ali as políticas, né, que vão ser aplicadas de segurança em cada lugar. A gente analisa de acordo com a infraestrutura que a pousada tem, que a hospedagem tem. Então, essa é a principal diferença entre a segurança da informação, que são essas medidas, e a tecnologia da informação, que é como você vai aplicar elas, né? Ou seja, a gente pode olhar como se fosse uma regulamentação, uma documentação e a parte prática daquilo. A segurança da informação visa a prevenção de incidentes, né? Então, são as medidas que você vai aplicar, né? E a tecnologia da informação é o que vai te ajudar, né? Com a questão das boas práticas, da utilização de ferramentas, sistemas, software, antivírus e uma série de coisas que a gente utiliza para dar esse suporte para o pessoal da segurança da informação. Por isso que eu digo que na LGPD a segurança da informação ela é fundamental, sabe? E eu, como trabalho com tecnologia, né, com o pessoal, pessoas de pousadas, eu sempre menciono, enfim, essas características, né, que eles devem cuidar, esses pontos fundamentais para manter pelo menos uma segurança mínima dentro das hospedagens. Como que tu encara essa questão de que alguns meios de hospedagem ainda resistem em trabalhar essas frentes, né, em trazer para o negócio deles a tecnologia, a informatização, a segurança da informação? Olha, eu vejo que ainda é uma questão de cultura, de mudança de mindset, sabe? Porque, como eu sempre digo, investir em tecnologia não é gasto, é investimento, entende? Então, eu acredito que, principalmente hoje com ferramentas como a Hospedim, que tem uma gestão hoteleira, então, assim, eu acredito que isso vem a facilitar, a melhorar, inclusive a implementação da LGPD. É muito mais prático de ter uma ferramenta e cuidar, ter uma política de senhas, do que ter, por exemplo, como alguns casos, o livrinho lá de reservas em cima de uma mesa, com todo mundo tem acesso àquela chave, sabe? Na recepção nunca tem ninguém. Então, assim, eu acredito que tendo essas ferramentas implementadas, né, a tecnologia aplicada, fica muito mais fácil de aplicar LGPD e de trabalhar com segurança dos dados dos hóspedes. E não é porque a gente trabalha com tecnologia aqui no Hospedim, né, gente? Não é porque a gente está falando de LGPD. Mas o mercado, ele exige também, né, que a gente caminhe para frente junto com as demandas das pessoas, né? Então, as pessoas demandam por confiança no cuidado dos dados, um atendimento ágil, que é muito possível por meio dos sistemas, dos processos ali automatizados, né? As pessoas demandam por uma experiência completa do início ao fim, então as ferramentas ajudam com que você saiba, né, quem é essa pessoa desde o momento em que ela fez o primeiro
primeiro pedido de cotação até o momento que ela faz lá o pós-venda, a pesquisa de satisfação, você consegue olhar para essa pessoa como um todo. Tudo isso é possível por meio da tecnologia, né? E quando a gente deixa isso de lado, a gente perde muitas oportunidades também. O mundo, as coisas evoluem. Há um tempo atrás, talvez não fosse necessário, mas hoje em dia se torna algo que o hoteleiro que resiste muito a isso, que ele não sabe como fazer isso, pode ser também, né? Às vezes ele não tem o conhecimento necessário, ele pode perder dinheiro, ele pode perder oportunidades. Até para análise do perfil do teu hóspede, às vezes fazer uma personalização, como o Jorge diz, às vezes aquele hóspede gosta de certa comida, né? Então tu já tem aquele perfil dele, então tu pode já proporcionar uma experiência melhor, né? E ter essas informações de forma segura, né? Retomando aqui com as nossas questões práticas, com aquilo que a gente vive no dia a dia, nos processos hoteleiros, é comum, né, que o hoteleiro, às vezes o time, acabe ali cometendo alguns deslizes com relação a essa segurança da informação. E aí eu queria passar a palavra para o Joelson, pedir para ele, diante da experiência dele, do que ele vê também com os clientes do Hospedim, né? Quais são aí esses deslizes comuns que o hoteleiro pode ter? A gente, não só na experiência, né, que eu tenho aqui à frente da Hospedim, hoje eu estou como CEO, acabo não lidando com isso diretamente, mas eu também já fui desenvolvedor, já fui engenheiro de software e fui usuário, né? No final das contas, todo mundo acaba sendo usuário. Né? Então a gente sabe os problemas que acontecem e o quão vulnerável a gente está. Que eu vejo muito comum, às vezes a gente vai para algum cliente nosso, a gente vai para outras pousadas, a gente esbarra com algumas situações, as pessoas olham, não param para pensar em documentos que ficam expostos para qualquer pessoa. E segurança da informação é tu tratar, né, da segurança dos dados em si. E aí, por exemplo, ficha em cima do balcão. É muito comum, é uma coisa muito boba, né? Ficha, documentos que qualquer pessoa possa acessar. Uma das premissas da segurança da informação, além de proteger a informação, ela também é destinar a informação para aquela pessoa que compete a ela, né? E mesmo que seja até para um outro colaborador, se o documento não fizer sentido para ele, é uma falha de segurança também. Aquela informação ela não deveria estar exposta para uma pessoa que não compete a ela, né? Ela tem que ser direcionada. Até a gente fala agora, está falando de LGPD, ela está forçando boas práticas que já deveriam estar sendo aplicadas. Ela não é uma coisa nova em si. A aplicação dela como exigência é nova, mas toda a camada de segurança que vem por trás, isso já existia na tecnologia, né? E já deveriam estar sendo aplicada. A diferença é que agora tem uma exigência por trás. Então, essa parte de ficha e documento é muito comum. Eu vou nos lugares, eu dar uma olhada assim por cima, poxa, tu vê o CPF do cara, eu posso simplesmente com o celular bater uma foto, né? Ali naqueles documentos que estão em cima. É uma coisa boba, mas acontece. A gente vê aí a própria informação hoje, né? Quando a gente tem a tecnologia ampliando, por isso que também, quando a gente fala ali de uma lista, algumas premissas, a segurança da informação ela é viva, porque a cada dia sai novas vulnerabilidades e problemas que a gente tem que lidar que a gente antes não lidava. Um exemplo disso é o WhatsApp. Se a gente for pegar 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez não era nem tão difundido assim, né? A gente não tinha esse problema. Mas hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas passarem informações pelo WhatsApp. E um erro bobo é não verificar, não garantir que aquela pessoa que está do outro lado, por exemplo, é a pessoa certa. Ah, mas como que eu vou garantir isso? Cara, tem N maneiras. Uma cara, só me manda um áudio aí confirmando, né? Para entender se aquele cara é a pessoa de verdade. Tem outras maneiras que tu pode levar para isso, mas no final das contas tu precisa garantir que aquela pessoa que tu está mandando a informação é a pessoa que compete a informação. Mais uma vez, aquela informação para as pessoas que faz sentido de passar para ela, né? Tá analisando. No Hospedim, por exemplo, a gente é muito comum ver as pessoas utilizando, criarem um único usuário e várias pessoas utilizarem aquele mesmo usuário, né? Pode, a primeiro modo, pode parecer inofensivo, não tem problema, mas imagina se tu vai ter que fazer uma auditoria, deu um problema lá com determinada reserva que tu fez incorreta. Como tu vai saber quem fez aquela reserva incorreta? E não é nem no fato de punir, é no fato de orientar a pessoa. Como é que tu vai orientar a pessoa adequadamente, né? Ver que ela não está performando de maneira adequada, se tu não sabe de fato qual é a pessoa que não está performando de maneira adequada, né? Tem a ver com quando se fala de segurança de informação, a gente não está só falando de tecnologia, como vocês já citaram no início, mas, por exemplo, acontece
situações de engenharia social, né, que é muito comum, e pode parecer um termo, vamos dizer assim, muito difícil, mas nada mais é do que utilizar o comportamento das pessoas, do usuário que não tem conhecimento, para chegar naquela informação que tu quer de uma determinada empresa. Então, por exemplo, se eu for tentar invadir ou entrar numa empresa, eu não vou tentar invadir um cara de TI que já tem boas práticas, já tem conhecimento, já está bem. Eu vou tentar entrar para o usuário, pelo elo mais fraco que a gente diz, né, que ele não tem tanto conhecimento. Então, eu posso usar dele para poder adquirir aquela informação. E quando tu tem um usuário só, poxa, é um prato cheio para ti, porque tu tem toda a informação ali que tu precisa, né? Ou são coisas bobas, mas que tem vamos dizer assim, podem ter uma consequência muito drástica, né, no teu negócio e até na tua vida pessoal. Né? Quando se fala de segurança de informação, não é só olhar para o lado da empresa. A vida pessoal também está muito em jogo. Hoje a gente vê aí vazamentos, né, que acabam trazendo danos terríveis para a gente. É, uma coisa também que eu vejo quando o pessoal está no hospedinho, um colaborador ele sai, por exemplo, né? Os hoteleiros que trabalham com a gente, eles esquecem de alterar a senha daquele colaborador que saiu, ou até mesmo de inativar aquele acesso. Se aquele usuário não vai ser mais utilizado, por que eu não devo inativar aquele acesso? Eu deveria inativar aquele acesso, né? Aí, assim, as pessoas ficam assim, mas eu confio totalmente na pessoa. Não é questão de confiança, é questão de que tu ter que garantir que aquilo não vai acontecer. Então é tua obrigação, não é questão de confiança, porque o cara também pode ser enganado e quem vai pagar o preço é a empresa por isso, né? Eu posso enganar ele, né? Hoje a gente vê um dos erros mais comuns e roubar dados é principalmente link, né? Quando se manda um e-mail ou algum chat, ou faz ali uma engenharia social para chegar naquele cara para fazer com que ele clique o link. Então, precisa garantir que isso não aconteça, né? Ainda a gente tem aqui salvar informações, acesso de informações num bloco de notas, por exemplo, né? O pessoal vai lá, bota senha. Tipo senha? Isso, ele vai lá, bota o nome senha, bota o nome senha, bota o usuário e a senha junto, né? Cara, isso aí, hoje a gente, em qualquer computador, tu vai conseguir filtrar isso aí facilmente. Basta ali dizer senha. Ou uma pessoa que vai do teu WhatsApp, ou o sistema que está utilizando, se filtrar por senha, vai trazer aquela senha. Então, nunca utilize coisas assim, né? Aqui no Hospedinho, às vezes, a gente precisa passar senha para alguém, né, para algum outro usuário, sempre por canais diferentes, né? A gente sempre procura garantir que seja canais diferentes e depois aquela pessoa vai lá e altera as senhas, né? Então, tem que ter algumas boas práticas para garantir que isso não vai ser um problema, né? E a gente não escreve a palavrinha senha, né? Não escreve. A gente escreve senha tanto, a gente só rota e, tipo, né, pessoas pagam. Provavelmente a gente está falando por um outro canal e passa a informação crua por um outro canal. Então, mesmo que o cara pegue e capte aquele canal, ele fica descontextualizado, porque tu não manda o contexto todo, né? Então, tem algumas coisinhas que, vamos dizer assim, não garantem, mas diminuem muito a probabilidade. E segurança de informação é isso. A gente não vai garantir que a gente vai extinguir, né? A gente vai acabar com o problema, mas a gente vai levar ao máximo, né? É aquele negócio, o ladrão, né? A gente sai de casa, a porta, a gente fecha a porta, a gente não garante que o ladrão não vai entrar, mas a gente pode dificultar ao máximo para que ele entre. E a boa prática de segurança de informação, ele preza muito esse tipo de coisa. Uma coisa que não todo mundo, né? Hoje já evoluiu bastante, mas a maioria das pessoas fazem é salvar a senha no navegador, né? Isso é um erro bem bobo, né? Hoje, o que acontece? Mas eu salvei no navegador, ninguém vai conseguir entrar. Cara, é muito comum os computadores de tempo em tempo fazerem manutenção. E quando tu salva todas as tuas senhas no teu computador e tu manda para alguém fazer a manutenção dele, normalmente não é você, pode até ter um técnico de TI, mas às vezes vai ter que trocar uma peça, alguma coisa que você não tem, você vai ter que mandar para uma informática terceirizada. Essas senhas, elas podem ser vistas nessa informática que tu salva no computador, nessa empresa, né? Então, uma boa prática, né? Boa prática depois também o Jorge vai falar, mas é uma coisa importante da gente não salvar as senhas no navegador, por mais trabalhoso que seja. E aí, entre boas práticas, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, resumindo, é um gerenciador de senha. É muito interessante que as pessoas utilizem um gerenciador de senha, por exemplo, né? Essa de salvar senha no navegador, vocês não têm ideia do quanto isso é nocivo, né?
Outra coisa, né, que eu vejo muito comum até é, entra assim não só em hotéis. Quando a gente está falando, a gente fala de estabelecimentos como um todo, né? Pizzaria, restaurante, né? Eles não trocam a senha padrão do roteador, né? Algo, né? Algo que tu vai entrar lá é admin 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, tu consegue pegar essas senhas padrão do roteador, entrar naquele roteador, criar, vamos dizer assim, canais, ou ferramentas que peguem todas as informações que estão naquele roteador e aí tu vai poder pegar, captar essas informações e fazer o que tu quiser com elas, né? São Uhum, coisas muito básicas para a gente, né, que acaba tendo uhum. que lidar com isso, mas são erros que, vamos olhar, não é difícil, né? São coisas Sim. bobinhas, mas que acabam não sendo feitas e aí acaba levando transtorno futuramente quando a gente viu foi por coisas normalmente bobas, né? Outra coisa é clicar, né? A gente falou aqui dos e-mails, né? Que clicar nos links, né? De um e-mail. Existem boas práticas. Poxa, eu recebi um e-mail, né? E aquele e-mail, eu não posso sair clicando no link. Eu preciso garantir de onde que veio aquele e-mail. Como que eu faço isso? Poxa, tu consegue ver se aquele e-mail é de fato de alguém que tu conhece. Se tu não conhece, tu pode dar uma olhadinha, né, nessa empresa na internet antes. Tu pega ali a terminação, quando chega um e-mail para ti, vai ter o nome do usuário, o arroba, o domínio, né? E aí tu pega o arroba, do arroba pro lado direito, né? Tu vai pegar o domínio e aí tu entra lá naquela empresa para verificar se aquela empresa faz parte. Ainda dependendo do que tu está utilizando, de um navegador, de um client de e-mail, se tu botar o mouse em cima do link, ele vai aparecer para onde é direcionado, né? E aí tu consegue ter uma ideia também se aquele direcionamento está indo para um site que é um local seguro. Claro que hoje, com muitas ferramentas de e-mail marketing, né, eles utilizam alguns links que podem, né, não te dão nenhuma noção. Mas, normalmente, né, esses e-mails que são nocivos, vamos dizer assim, eles não são tão bem pensados. Eles são mandados para a massa e aí acabam não Uhum. utilizando boa prática para invasão também. Que é uma outra coisa. Ô, Né? louco, meu. É, É que poderia. tem gente que tá profissional nisso, né? É, também tem coisas que às vezes assim a gente quando fala de segurança da informação a gente leva só para o lado da tecnologia. Claro que a tecnologia é o forte, a tecnologia é o forte, né? Ainda mais hoje, nos tempos de hoje. Mas a segurança da informação ela acaba sendo tudo. Uma coisa muito comum é achar que a pessoa, eu tenho um antivírus e eu acho que eu estou seguro, né? Tem vários problemas atrás disso. O antivírus por si só ele não garante, né? Hoje a gente sabe também o quanto as empresas pagam um bom antivírus, por exemplo, né? Eles acabam deixando de lado, é um antivírus gratuito, ele não dá aquela manutenção, né? Então, assim, o software ele não vai garantir por si só a segurança. O que que a gente precisa, né? A gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa Uhum, passar conhecimento para elas, né? E a uhum, gente, acima de tudo, a gente precisa moldar o comportamento delas. Porque às vezes não adianta ir lá levar a pessoa para fazer um treinamento e aquilo não é aplicado no dia a dia. Pô, o uhum, treinamento ele deve ser aplicado no dia a dia. Como que se faz isso? Cobrando. É responsabilidade da gestão. Tá cobrando aquelas boas práticas no dia a dia. Ó, tu fez treinamento? E até digo mais, a gestão ela deveria acompanhar, vamos dizer uhum, assim, esse treinamento. Ela precisa estar por dentro mais do que ninguém, né? E aí sim está cobrando dos colaboradores isso, porque é no dia a dia. E a cultura é criada dessa maneira, né? O Eduardo trouxe o ponto ali da cultura, que é um fator importantíssimo. As pessoas deixam de lado a cultura, mas a cultura é o que uhum. acontece quando, tem até aquela frase, né? A cultura é o que acontece quando o seu chefe não está olhando. Aquilo não é a cultura. Quando o teu chefe não está na empresa, é aquilo que está acontecendo lá, é a cultura do teu Uhum. estabelecimento. Então, é algo muito importante a gente está levando isso em consideração, né? Então, não é o antivírus que vai garantir. Tem que treinar, tem que gerar conhecimento e tem que cobrar. Acima de tudo, a gente precisa fazer essa cobrança, né? A gente precisa garantir com que as pessoas tenham aquele conhecimento. Lembra que eu falei ali do elo fraco? Então, é esse elo fraco que a gente precisa reforçar, porque o Uhum. elo fraco ele é o calcanhar de Aquiles da empresa, né? Quando a gente comentou lá em engenharia social, isso a gente traz para as empresas, mas é muito comum acontecer na nossa vida pessoal. Por exemplo, às vezes eu não consigo roubar a senha de uma determinada pessoa, é difícil, ela tem boas práticas embutidas nela,
o que eu vou olhar primeiro? Vou olhar as pessoas próximas dela. Posso olhar a pessoa que trabalha com ela, posso olhar o cônjuge dela, né? E isso é engenharia social, é usar artimanhas, né? Usar como que eu vou usar outras pessoas, o social, para chegar naquela informação que eu quero, né? Então, e a mesma coisa vale para a empresa. A empresa é muito mais ainda, né? Então, a gente consegue identificar algumas boas práticas que podem ser utilizadas. Bom, eu acredito que esses são os básicos. Talvez aí o Jorge, o Eduardo também tem muitas coisas aí para complementar. Tem muita coisa que a gente pode trazer aqui, mas eu acho que a maioria acaba entrando nesses aspectos também. O Joel falou tanta coisa boa, cara, que eu estava aqui me segurando para poder falar, mas eu quero só trazer um aqui sobre os e-mails, né, os ataques de phishing, que ele, quando ele foi falando de vocês poderem ali estar olhando, né, o destinatário, que é coisas visuais, mas eu quero trazer uma curiosidade aqui para o público que está nos assistindo. Sabe por que muitas das vezes o botão do ataque ele é laranja? O clique aqui? Porque dispara na sua mente um gatilho mental de uma ação. Muitas das vezes você nem lê o conteúdo, mas a cor já dispara no seu cérebro uma ação de clicar. Muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que está escrito lá. Então, assim, como é que a gente combate isso? Foi o que a Andrea falou muito ontem, o Joelson falou agora, é treinando as pessoas. A cultura, né, igual o Eduardo também falou, não tinha, como é que eu posso dizer, as pessoas mudam aos poucos, não vai mudar uma pessoa que faz a coisa errada assim a todo tempo. Só que a gente precisa entender que isso precisa ser trago, embutido dentro das pousadas, dentro dos meios de hospedagem. Então, assim, são erros simples, mas que podem causar um problema enorme. Uma outra coisa, Joel, se você me permitir, quando você falou do WhatsApp, né? Aqui eu não vou endemoniar o WhatsApp, né? Porque é uma coisa que todo mundo utiliza hoje, mas nós precisamos saber como nós estamos utilizando. Você não pode passar informações da sua pousada, do seu hotel, para um WhatsApp que seja pessoal. Por quê? Às vezes você vai pegar o seu telefone, você vai emprestar para uma outra pessoa que você às vezes não conhece. Meu telefone deu um problema aqui. Aí você, com aquela boa fé, você empresta o seu telefone e ali está informações que ele pode compartilhar por uma outra pessoa. O seu filho, às vezes seu sobrinho pega o seu telefone, pode, sem querer, passar essa informação no grupo, que às vezes a gente recebe nos grupos um monte de carinha ali, de que a gente não sabe o que é uma criança que está lá com o telefone. Então, assim, utilizar o WhatsApp tem que ter boas práticas. Eu tenho que dizer como é que eu posso utilizar. A gente aconselha, tá, utilizar o WhatsApp Business para você utilizar dentro da sua pousada e do seu hotel. O Joelson também falou, né, sobre a pessoa que usa o mesmo usuário e senha. Isso é comum em 99% das empresas, não só nos meios de hospedagem. Por quê? Aqui no Brasil, nós não temos cultura de segurança da informação. Não temos essa cultura. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente tentar incluir algumas coisas dentro das empresas, porque o próprio empresário não tem esse conhecimento e por ele não ter esse conhecimento, ele não tem como cobrar esse conhecimento. Todos os três trouxeram questões que são simples, são do nosso dia a dia, todos os dias a gente lida com essas coisas, mas que muitas vezes não são olhadas com a atenção que deveria. Então, é uma informação importante minha, ou uma senha, ou um dado, aí só naquela hora que o problema bate ali, que alguém hackeou alguma coisa, que eu perdi minha conta, e começaram a comprar várias coisas no meu cartão de crédito, né? Aí é que eu fico enlouquecido. Mas, gente, parte é tudo de prevenir, primeiro prevenir, né? E depois que algo acontece, não tem mais como voltar atrás, precisa se resolver as situações, né? As coisas que vocês falaram, várias das coisas a gente pode levar para a vida pessoal, mas dentro de uma empresa a gente já entendeu, né, partindo lá da conversa do Eduardo no começo, que isso é um processo, é uma rotina. Né? Vocês vão levar para dentro do negócio de vocês essa rotina de cuidado da informação, coladinho ali na LGPD,
mas é algo que sempre tem que ser feito, sempre tem que ser acontecido, né? O gestor sempre tem que olhar para aquilo, pensar se está, refletir se está sendo feito como foi determinado. É um processo contínuo. Então, muito legal o que vocês trouxeram, acho que é uma coisa que daqui para frente vai mudar a realidade de muita gente. Quais são as boas práticas aí que o hoteleiro pode observar, até para reduzir tudo aquilo que o Joelson trouxe, para poder implementar a segurança da informação no negócio dele? O que pode trazer para a gente? Bom, eu quero primeiro trazer aqui mais um exemplo do Joelson, que eu achei muito interessante, deixa para falar agora, né? E alguém aqui no comentário falou que também salva as senhas no navegador, né? Então, o que acontece, pessoal? Se o computador de vocês já tiver invadido, mesmo você com dupla autenticação no seu e-mail, se os cookies de sessão forem sequestrados, e enquanto esse browser estiver aberto, eu consigo ter acesso às suas informações, mesmo Sim. com dupla autenticação. Então, reforçando o que o Joelson falou, por favor, nunca mais. Quando terminar essa live, vocês vão lá, se quem não souber fazer, chama a gente no direct, para a gente mostrar para vocês como é que limpa essas informações que ficam salvas no navegador de vocês. Uma outra boa prática, Ju, que o hoteleiro pode fazer assim que terminar essa live: tirem todas as senhas que vocês têm colada no post-it na tela do computador de vocês, que fica colado no gabinete de vocês. As agendas que vocês têm lá, o bloco de notas que vocês têm, memorizem e deletem isso. Utilizando mais aqui um exemplo do que o Jorge comentou, né? Pessoal, quando vocês forem levar o computador de vocês para fazer uma manutenção, ontem a gente estava falando com a Andrea, né? Faça ali um termo de confidencialidade entre aquela empresa, Exato. entre aquela empresa e o hotel, para que você possa ter, entre aspas, você possa ter uma garantia de que aquelas informações não vão ser compartilhadas. Porque hoje dá um problema, a gente chega e pega o notebook ou o computador do escritório, vai lá na loja de informática, vai ficar pronto amanhã. E você não sabe o que está sendo feito. Por quê? Não tem um nível de segurança nesse HD. Não tem uma criptografia, alguma coisa que dê um pouco de segurança nesse HD. Todas as planilhas e documentos em PDF não tem senha. E são ações simples de serem feitas e de vocês, quando a pessoa for tentar abrir aquele arquivo, igual a gente recebe às vezes PDF das nossas faturas do cartão de crédito, e ser solicitada uma senha. Mas a gente compartilha isso nos nossos WhatsApps pessoais, os documentos importantes da nossa pousada e do nosso hotel, sem uma senha. Se o nosso telefone ou nosso computador for roubado, todo mundo tem acesso a essas informações sem nenhum esforço. Quer dizer que ele não vai conseguir quebrar a senha? Não é isso que eu estou falando. Mas é como a porta da casa que estava fechada. Você dificulta o acesso a essa informação. Uhum. As pessoas são desligadas das empresas, aquelas que já têm uma TI própria, o login e acesso da pessoa, ela fica lá disponível online muito tempo. E olha como que a falta de informação acaba trazendo um risco para um hotel, uma pousada. 2 turnos, a pessoa que trabalha à noite não vai saber, se não for escrito na passagem de turno, o que aconteceu durante o dia. Se um colaborador é desligado e ele tem uma má intenção, está insatisfeito com o hotel, se ele chega na recepção por volta de 10 horas da noite, são pessoas que ele conhece. As pessoas trabalhavam juntos e não sabem que o outro foi desligado. Cara, eu estava tentando utilizar aqui o meu telefone, eu não estou conseguindo. Posso usar o computador aqui rapidinho? A outra pessoa vai deixar, porque ela não sabe que a outra foi desligada. E aí, se ela quiser copiar informações ou então fazer coisas erradas utilizando o login, vai estar logado na conta do Joelson. E é o Joelson, no dia seguinte, se tiver uma auditoria, que vai ser responsabilizado por isso.
eu tenho que dizer para minha camareira, para o auxiliar de serviços, ou para o mensageiro, que se ele encontra um pendrive que pode ser deixado não esquecido dentro do hotel, que eu não posso chegar no computador da empresa e espetar. Porque às vezes eu fui lá para fazer um ataque nesse hotel e deixei lá esse pendrive. Como eu não vou ter acesso ao sistema, mas eu vou ter acesso a pessoas que têm acesso. Então, deixo lá, eles encontram. E se você deixa algum bilhete ali de curiosidade, que desperta a curiosidade da pessoa, vai fazer com que ela faça que a outra pessoa fique curiosa para poder ver o que está dentro daquele pendrive, e aí vai causar um problema. Como é que a gente faz para poder a gente pensar como a gente pode resolver isso? Nós precisamos ter uma cartilha de boas práticas. Pessoal, não é só treinamento. O treinamento é importante, mas não é só treinamento. Primeiro, você tem que treinar. Segundo, você tem que validar o conhecimento do colaborador com aquilo que foi dito. A terceira coisa e mais importante são campanhas educativas. A pessoa tem que saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e se ela fizer, o que pode acontecer. Só pelo simples fato de você falar que não pode fazer, não quer dizer nada. A gente fica vendo, né, alguém falou de Wi-Fi aí, né? A gente fica falando de vez em quando de Wi-Fi. Quem aqui nunca chegou dentro do aeroporto, que lá o 4G, não sei o que acontece, né? Parece uma coisa, não funciona às vezes de jeito nenhum, mas tem lá a senha livre. E aí você se conecta nessa senha, nessa rede, e você começa a trafegar informações importantes, acessa até às vezes banco, dentro de uma senha que você nem sabe quem é. Eu posso chegar, como ficam centenas de pessoas ali junto contigo, clonar essa rede, e você achar que você está fazendo isso na rede da Infraero e está fazendo no meu computador. Dentro do hotel eu posso fazer isso. Porque a gente pega a senha, deixa lá a senha do Wi-Fi, da rede, disponível há 5, 10 anos. Só não muda. E aí, se eu clonar essa senha, os seus hóspedes vão chegar lá e eles vão achar que estão se conectando no seu hotel, estão se conectando no meu computador. Se eu fizer alguma coisa, um vazamento de dados com essa informação, vai ser no nome do hotel, porque aconteceu enquanto eu estava no período do hotel. Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência para dentro de nós, na nossa vida pessoal. Quem aqui nunca mandou um áudio de coisas do hotel e da pousada no transporte público? Pegou o WhatsApp e falou assim, vai chegar tantas coisas hoje, tantas pessoas. E aí você, não satisfeito que já fez isso, você vai se ouvir para que a pessoa que está ali possa ter garantia, certeza daquilo que você está fazendo. Quem nunca mandou um áudio no transporte público? A gente acha que isso são coisas que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque você está levando informações importantíssimas para o lado de fora. A pessoa não precisa nem ter esforço. E se o colaborador estiver insatisfeito, você pode ter excelentes processos, uma baita tecnologia, mas as pessoas são o elo fraco desse processo. Então, quando a gente fala que tem que ter foco nas pessoas, não é só para ser bonito de dizer, é porque você precisa ter foco nas pessoas. Porque são só os colaboradores que podem levar o seu hotel para o céu ou para o inferno. Porque eles fazem as coisas sem querer, sem saber o que está fazendo. Então, uma boa prática, você que é hoteleiro pousadeiro, mais uma aqui, se você tem ali o café da manhã, a pessoa que está ali recebendo os hóspedes não pode abandonar aquela ficha sozinha ali. Mas sou eu que faço a reposição do buffet, eu que limpo a mesa. Leve a ficha contigo. Mas não deixe a ficha lá sozinha. As camareiras, quando elas vão arrumar o quarto, que elas pegam ali o serviço durante o dia, a ficha dos quartos, dos hóspedes que vão estar saindo, que vão permanecer, que você vai lá para limpar o quarto, ela nunca deve ficar sozinha no carrinho. E isso acontece aos montes. Eu estive em um hotel agora em nós estamos em julho, em junho, o que eu mais vi foi isso. Então, se ela sai do quarto, deixa o quarto aberto,
e vai no outro quarto, se eu entro dentro do hotel e vou para dentro daquele quarto, ela não vai saber que eu não sou o hóspede. E se ela me chamar pelo nome, eu vou responder pelo aquele nome. Porque ela não tem como entender. Então, assim, o nível de segurança da informação e de segurança também no hotel é muito frágil. Muito, muito frágil. Se vocês entenderem, se vocês chegarem no hotel e fazer assim, dar boa noite para a recepção e fazer um sinal positivo, você vai entrar em qualquer lugar do hotel. Ninguém vai perguntar quem é você, independente se você tenha reserva, está hospedado ou não naquele hotel. Porque a gente não tem processos. Nós não temos processo. Então, assim, gente, isso daqui, boas práticas, dá para a gente falar aqui até amanhã. Acho que é muito bom, Jorge. Uma forma de o hoteleiro até se prevenir de alguns problemas, levando em conta essa questão da chave, se no balcão da recepção tem uma gaveta com chave, onde se pode colocar as fichas, por exemplo, o hóspede veio, assinou, se aguarda na gaveta, e somente algumas pessoas têm responsabilidade por essa chave. Não é uma chave que passa na mão de todo mundo, mas se na sua recepção 2 ou 3 recepcionistas têm cada um a sua chave, são essas 3 pessoas em que você vai poder recorrer a um eventual problema. Exato. Não é aquela coisa, né, de que tá tudo solto. Não, aumenta a responsabilidade sobre aquilo ali. Assinou a ficha, guarda aqui na gavetinha, essa chave você tem que cuidar aí com todo, né, a sua atenção enquanto estiver aqui na recepção. Isso aumenta, né, o comprometimento das pessoas com o time, com a informação e com o processo. Nossa ideia hoje é falar um pouquinho da LGPD aliado ao marketing, para a gente entender se o caminho que a gente está tomando está correto, está bacana, se a gente pode seguir seguro, né? Porque a ideia não é que a gente deixe de fazer marketing, pelo contrário, que a gente faça um marketing ainda melhor, né, gente? Então vamos conversar aí, vamos aliar essas duas coisas tão importantes, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com o marketing, porque essa foi uma dúvida que surgiu muito quando a gente começou a falar na lei, né? Mas agora, como é que eu vou poder fazer meu marketing? Estou errando, se eu faço remarketing, se eu coleto dados, se eu utilizo esses dados, como é que, né, me protejo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque são pontos bem importantes aqui. Jorge, quero te passar a palavra para a gente iniciar aí o nosso tema de hoje, LGPD e marketing, né? A LGPD, ela dificulta, né, a gente capturar esses dados e utilizar os dados das pessoas para fazer marketing? De maneira nenhuma, né? Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para proibir nada. Se você chegar aqui nessa live, quem nunca ouviu falar da LGPD, ela não veio para proibir o turismo, né, que é o nosso foco aqui, de fazer tratamento de dados pessoais. O que a lei vem fazer, né? Ela veio aqui trazer uma transparência, dar um poder a nós, titulares de dados, de como são utilizados os nossos dados através do trade, do polo turístico, como a Joelma falou, pode ser por um hotel, uma pousada, por uma agência de viagem, por um transfer, por você que é guia de turismo, ou seja, todos que fazem tratamento de dados pessoais. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, é aquelas caixinhas de texto que a gente coloca lá na nossa landing page para poder coletar. Exatamente. Não proíbe, também não dificulta. Como que a gente pode trabalhar o marketing sem ter medo, né, de utilizar aí as informações, na tua opinião? Eu acho, sabe, Ju, que quando chegou a LGPD no Brasil, assim, ela foi exposta para o marketing de forma assustadora. Então, quem trabalhava com marketing, você sabe que a gente trabalha com dados. Então, quando ela foi exposta, foi tipo assim, acabou. Você não vai ter mais dados. Foi mais ou menos isso. E alguns profissionais de marketing, né, ficaram assim, ó, cabelo em pé. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E tudo mais, né? E a gente sabe que a gente tem base de dados, por exemplo, dentro da agência, como o Jorge mencionou, a gente tem aquela cartela de clientes, todos os dados, inclusive dados de cartão de crédito de clientes, que a gente lida ali. Como a hotelaria também tem a ficha nacional, né, de registro de hóspede obrigatória, então ali também é uma base de dados. Mas o que a gente tem que se atentar aí? É aquela autorização
de envio de mensagem, de envio de e-mails, né, para esse pessoal. Então, hoje, o marketing ele veio se adequando também dentro da LGPD para que também as empresas, né, pudessem não passar por problemas. Primeiro, então, treina-se os colaboradores. Olha, esses dados, né, não podem ser vendidos, não podem ser repassados. E é como o Jorge falou, eu posso pegar aqui um e-mail e falar assim para outra agência, oh, manda aí, esse cliente está interessado no seu pacote, manda para ele. E isso acontece normalmente no mercado de turismo. Por quê? Porque as pessoas entendem que isso é normal. Eu pegar o número do telefone, ou eu pegar o e-mail e passar para alguém, né? E a outra empresa pegar, a empresa chegar no seu departamento de marketing e repassar isso. Então, assim, isso falta com a transparência com aquela pessoa. Então, qual a necessidade que o marketing tem hoje de usar dados? Todas. Mas isso impede de enviar e-mails ou informações para alguém que não está cadastrado? Não. Por quê? O Jorge ele chamou uma atenção ali para os sites. Os sites eles não dispõem, muitos não dispõem, né, de que, olha, nós estamos nos adequando. Não. Tem sites que o cookie pega você. Então, quem está do lado de cá do marketing só recebe a informação que foi repassada pela parte de tecnologia. Então, você não sabe como foi que essa informação chegou, se o cliente autorizou ou não. Então, ainda é muito difícil, aí você vai receber essa informação, né? Você, Ju, não se inscreveu, mas foi pega pelo cookie, né? Pelo pixel lá do site, e vai receber a informação, como os anúncios, por exemplo, os orgânicos, os não orgânicos, os patrocinados, toda hora aquele cara tá aparecendo ali para você. Mas por que esse cara tá aparecendo para mim? Eu não pedi, não, né? A gente fica assim, nossa, o Google tá me ouvindo, tudo tá me ouvindo. Mas não é. É exatamente esse ranqueamento, né, de informações que ainda estão soltas dentro da internet. E isso, a gente, né, no Brasil, corrija-me se eu estiver errada, Jorge, nós não temos uma legislação que bata muito em dados online. Né? Nós temos aí a LGPD tentando se adequar para todos os segmentos, não só do turismo, mas a gente não tem legislações não temos punições para vazamentos de dados online. Estou correto ou estou errado? Eu acredito que não, né? Porque você tem o dark web que se vende tudo. Eu todo dia aqui no meu WhatsApp eu recebo N promoções Sim. de não sei quem, não sei o quê, que desses robozinhos, venda de geladeira, internet solar, não sei o quê, tem de tudo. Até consignado tem, olha eu, né, a idosa, já recebemos consignado. Já recebi vários, Jô, tamo junto. A abordagem, como chega esse dado, é exatamente isso aí, essa venda, né, esse remarketing, ou esse marketing, vou dizer, totalmente darkness, que acontece dentro que não segue a LGPD, né? Então, isso é ruim para nós, que trabalhamos corretamente, que preservamos os dados, que temos política de privacidade, que temos autenticidade em todo o nosso trabalho. Então, quando hoje uma empresa, uma agência de viagem fala, Joelma, eu quero que você gerencie minhas redes sociais, ela vai me entregar ali o login e senha dela, eu vou ter acesso a todas as conversas dela, do direct, eu vou ter acesso a um monte de coisa dela, porque o meu trabalho é aquele ali. Então, se eu tiver que estar com um colaborador, vamos lá, a Camila, que é minha parceira que está nos assistindo, trabalha comigo, o dado é dividido entre eu e ela. Se vazar alguma coisa, eu fui ela. Não tem para onde correr. Né? Mas você pega uma empresa que tem 10 colaboradores tomando conta daquela conta. Aí aquele colaborador teve um problema, tem que passar para outro colaborador. Enfim, como que você vai tomar conta desse dado? Se acontece alguma coisa, o que aquela agência vai me dizer? Olha, Joelma, mas eu confiei a você. E agora? Eu tive um caso, recentemente, de um cliente nosso, que nós descobrimos que ele tinha mais 18 pessoas que
que entravam no Instagram, que gerenciavam o Instagram, o e-mail e tudo mais. E a gente tinha ali todos os telefones logados, que eram, que não eram. E aí a gente chegou para esse cliente e falou assim, olha, você tem muita gente que está logando no seu Instagram. Era um Instagram que nós pegamos com 13 mil e entregamos com quase 17 mil. Olha, eu juro, 2 meses depois que nós entregamos no Instagram, porque nós encerramos o contrato, porque não tinha como controlar, porque a gente postava uma coisa e outro ia lá e deletava e fazia. Então, assim, era uma bagunça. Então, se contratou a nossa empresa, era para tomar conta daquilo ali. Então, nós acho que ficamos 4 meses com essa empresa, e quando nós entregamos o Instagram, 2 meses depois, nós vimos esse Instagram foi hackeado. E aí eu liguei para a pessoa e falei, o que aconteceu com o Instagram? Pediram para o WhatsApp, o DDD, enviar o código, e a gerente que tinha acesso acabou entregando a conta. Ou seja, você perdeu uma conta de 17 mil seguidores. Uma conta comercial. Por quê? Porque você não movia o seu marketing, você saiu entregando para todo mundo. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos dados. Para quem a gente entrega, a empresa de confiança, faça inclusive um contrato, né, que o contrato é a sua garantia, né, de privacidade sobre os seus dados. E atenção, agências de viagem, vocês que lidam com cartões de crédito dos seus clientes, também se atentem, porque há fraudes também, né? A gente vê, pode cartão acontecer de ser clonado e tudo mais. Então, atente-se, treine o seu colaborador para saber da importância que é esse dado dentro da empresa, né? E a hotelaria, né? Já contei N casos, né, Jorge? A gente, se for, vai escrever um livro, hein, Jorge? Sobre casos da hotelaria. E a hotelaria, né, também que mexe com dados, principalmente os hóspedes, né? Tomar muito cuidado, porque há cofres dentro dos hotéis, você pode deixar aquilo garantido, mas tomar muito cuidado para treinar não só o colaborador da recepção, mas o camareiro principalmente, porque o camareiro, ele invade, vamos dizer assim, a privacidade, que ele limpa o apartamento, ele cata as coisas que o hóspede deixa no chão, e a gente sabe que, né, acontece, e já aconteceu em casos, de camareiros ou camareiras, não sei, mexer em objetos pessoais ou até furtarem objetos pessoais. Então, a gente precisa, de certa forma, aí, também informar essas pessoas como que a responsabilidade é do hotel, né? E esse colaborador está atento. Então, por isso que é bom ter ali aquele planejamento de quem vai cuidar, né, tal dia, tal hora daquele apartamento, né? E ficar muito atento, porque hoje, como o Jorge disse, para que você entrega os seus dados? É muito importante você saber para que e para quem você entrega os seus dados. Bom, então, falando do marketing, né, para finalizar essa minha fala, o LGPD ajudou muito o marketing, ele não veio estragar nosso trabalho, do contrário, ele nos ajudou a filtrar, como o Jorge falou, mencionou ali, se o cara estava morto e você ainda continua enviando e-mail, né? Se você tem esse dado ali, então é bom reciclar, é bom você tomar muito cuidado, e é bom o seu departamento de marketing ficar bem atento aí para quem ele acaba enviando as informações, né? Ter transparência e não enviar nada sem necessidade. Então, vamos olhar bem para a realidade do hoteleiro, que, como vocês falaram, é um grande gerador de dados, porque a gente impacta uma pessoa em diversas situações, né? Ela não é igual uma loja que o comprador entra lá, compra e vai embora. O hotel, ele fica 1, 2 dias, né? Passa um tempo com vocês, então tem ali uma interação muito maior. E aí gera-se uma quantidade de dados tanto fornecida pelas pessoas, dados obrigatórios ou não, né, como dados gerados pela experiência, né? Então ele vai fazer uma avaliação, de repente no Booking, no TripAdvisor, ele vai preencher uma pesquisa de satisfação. Tudo isso gera dados para vocês, porque vocês conseguem identificar esse hóspede dentro do cadastro de vocês, né? Se vocês tiverem aí direitinho um cadastro de hóspedes. E aí, como que a gente, né, lida com tudo isso? Como que a gente pode trabalhar melhor, mais seguros diante da LGPD com esses dados? Então, a gente tem aqui
5 pontos, né, que a Ana trouxe, são coisas que a gente concorda, inclusive tem lá no nosso blog da Hospedinha essas informações, para vocês terem essa atenção também aí no dia a dia. Então, primeiro, né, identificar quais são as entradas e tratamentos dos dados pessoais do hotel. Então, assim, Juliana, por onde que eu começo? Reflita sobre algo que a gente sempre fala aqui, processos. Reflita no seu processo, desde o momento da reserva até o momento do check-out pós-venda, quais são os momentos que você pede dados para essas pessoas. E como que esses dados transitam. Escreve no papel, gente, nem que seja, tá? Faz uma lista, escreve, tira da cabeça, porque às vezes a gente fica, né, cheio de ideia na cabeça, colocar no papel ajuda muito. Quais são esses pontos? Esse é o primeiro passo, né? E aí você, tendo clareza sobre isso, vai conseguir aplicar a lei. Porque, como o Jorge disse, você vai identificar qual é a finalidade de pegar aquele dado, você vai pedir um consentimento ou vai entender que é um legítimo interesse, você vai encontrar uma adequação para aquele dado. Tá? Quando você tem esse conhecimento, senão não vai ser possível. Ponto 2, redefinir, né, a sua política de privacidade se você não tiver, ou fazer se você não tiver, né, para ter no seu site isso, como a Jo já falou. Adequar os seus processos internos. Então, acho também muito legal a gente falar aqui que ainda existem hoteleiros que fazem lista de transmissão no WhatsApp, que isso deveria ser abolido, e que enviam e-mails, né, no seu cliente de e-mail com CC, cópia, né, e não com cópia oculta. Ainda que você não compre, não adquira uma ferramenta de e-mail marketing, gente. Né, talvez, que é um investimento, não é um custo. Mas sim, né, gente? Vai lá, vou disparar aqui meu pacote promocional, muito bacana, bolou um e-mail bem legal, tem um pacote especial, vai lá e põe com cópia uma galera na cópia do e-mail, dando acesso a todo mundo àquele e-mail, a todas as pessoas. Gente, isso é muito complicado, né? Uma forma de resolver isso é utilizar uma ferramenta de e-mail marketing, que aí você segmenta, você pede consentimento, você tem todo o rastro daquela pessoa na ferramenta. Mas aí, se você não conseguir, só vai cuidar com isso adequando ali o seu processo, olhando para esse ponto de interação e melhorando ele. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, sem lista de transmissão e nem mande e-mail com cópia desse jeito, gente. Vai aí, pede uma ajuda para a Jo, pede uma ajuda para o Jorge, como é que eu faço, como que é melhor, pede para mim também. Sim. Mas não faz mais isso. Né? Definir um responsável pela proteção dos dados, né? Que o Jorge já falou aqui em outros momentos, que é essa pessoa que dentro do seu negócio vai ser o guardião desses dados. Vai ser o responsável para ir lá estudar sobre o que negócio é esse, sobre, né, o que eu tenho que fazer. Porque é aquela coisa, né, gente? Quando o filho é de todo mundo, ninguém dá água pro filho beber, né? Exato. Ninguém dá comida. Então alguém tem que cuidar também desse lado, né? Para o negócio funcionar. Quarto ponto, que a Jo comentou agora também, o Jorge, né, de mandar e-mails para as pessoas já falecidas. Na sua rotina, precisa ter a higienização da sua base. Então, você tem lá uma base de e-mails e um número de WhatsApp que você gostaria de se comunicar. De tempos em tempos, você tem que ter uma rotina para retirar as pessoas que não interagem mais com vocês, que não estão dentro ali, de repente, do perfil, né? Ou que não querem mais receber aquelas informações. Precisam ter esse cuidado, né? Não dá para seguir com esse negócio de mandar tudo para todo mundo, gente. Não funciona mais. E o marketing digital é maravilhoso porque você pode mandar a coisa certa para a pessoa certa, tomando esse cuidado, tá? E o quinto ponto que ela colocou aqui, né, que é adequar todos os pontos de captação de dados. Então, você vai aí entender isso, levar para a LGPD, né? E onde for possível, sempre que possível, na sua documentação, no momento que você está conversando com o hóspede, você precisa perguntar, né? Eu posso utilizar esse dado para entregar uma experiência melhor para você? Tudo bem se eu registrar aqui no meu cadastro? Ah, tudo bem. Ah, então você pode, né, de repente assinar aqui para mim esse checkbox, né, de uma ferramenta, da própria ficha, pode ser da FNRH, ou de repente da pesquisa de satisfação que você deixa no seu hotel. Peça, gente, não fique com medo de pedir, muito menos com medo de usar o dado.
né? Então aí tem uns passos bem legais para vocês refletirem. Faz sentido, Jorge? Jô? Faz muito. Inclusive, eu quero fazer Sim. algumas considerações em cima da fala da Joelma e também da sua, tá, Ju? A primeira coisa é quando a gente contrata uma empresa de marketing, tá? Vou falar do marketing porque é o nosso ponto de hoje. Uma empresa de marketing, nós precisamos ver se entre a empresa e o hotel, ou a pousada, ou quem está contratando do setor, se existe um contrato, como a Joelma falou. Se esse contrato existe, temos que ver se esse contrato possui cláusulas de LGPD. Tem, beleza. Não tem, precisamos incluir. Isso aí já tem que botar aí na cadernetinha de vocês. A segunda coisa, vamos olhar agora para dentro da empresa de marketing. Com uma pessoa eu consigo controlar. Se eu tenho 10, 50, que tem empresa de marketing, que são muito grandes, eu preciso também que o contrato desses colaboradores precisa ter um contrato de confidencialidade. Isso. Eu preciso responsabilizar o meu colaborador sobre o que está acontecendo, porque nós estamos falando de dados de cartão de crédito, nós estamos falando de dados de pessoa que eu posso estar utilizando para fazer outras coisas. Então, assim, a gente fala muito de treinamento, graças a Deus amanhã nós vamos falar de treinamento, né, que é importantíssimo isso, mas tem essas cláusulas, eu não sou do direito, tá, pessoal? Lá no nosso projeto tem pessoas do direito que pode estar também ajudando a tirar essas dúvidas. A LGPD é uma lei multidisciplinar. O Jorge sabe dos processos da hotelaria, como aplicar a LGPD nos processos da hotelaria e a parte de TI, definir. Parte do jurídico tem a parte do jurídico. Então, assim, nós precisamos ter esses processos alinhados. Eu gosto muito de falar de processo, a Ju também, eu sei que gosta de falar de processo, porque a alma do negócio está nos processos. O seu hotel, a sua empresa de marketing, o seu guia de turismo, ou seja, é um organismo vivo, está sempre mudando. E a gente precisa ter isso aí. Esse era um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto foi o que a Joelma falou, que eu ia falar também, mas como ela comentou, vou trazer a conversa dela, né? Sobre os cookies. Pessoal, se o site de vocês tem os cookies lá que vocês utilizam, está assim, escrito assim, esse site utiliza cookies para poder você melhorar a sua navegação. Se só tem o aceito e o cancelar, está errado. Sinto informar para vocês, mas isso está errado. Você tem que deixar a política de cookies que o hóspede possa escolher quais são os cookies que ele quer utilizar naquele site. É claro que nós temos os cookies que são essenciais para que a página possa performar, para que a página possa funcionar. Mas tem alguns que você tem que deixar essa opção, o cheque ali desmarcado, para que o hóspede ou o seu cliente vá lá e marque quais são aqueles. Não podemos mais continuar utilizando a mesma política de cookies para vários sites, uma mesma empresa faz para todo mundo, e aí você clica na política de privacidade deles, não condiz com nada do negócio, porque é uma coisa genérica que todo mundo usa. E se você achar que está colocando isso vai resolver o seu problema, pelo contrário, você já está ferindo aí o princípio da boa-fé. Então, assim, pessoal, nós precisamos entender que a lei não vai te proibir, mas você tem que cumprir as regras da lei. Exato. Tem que, eu vou botar uma política de cookies, mas está correta? Quando a gente fala muito de consentimento, e eu vou trazer aqui, o consentimento tem que ser livre. Grave essa palavra, tem que ser livre. O opt-in, o cheque ali não pode vir marcado. Ele tem que colocar lá por livre, espontânea vontade, se ele quer ou não. O hotel, a pousada, a agência que faz isso, está fazendo errado. Aí a Ju falou aqui sobre ter um encarregado de dados, né? Aquele que nós chamamos de DPO, um funcionário ali que vai ficar como responsável por isso dentro do seu hotel, da sua agência. Em fevereiro teve a resolução número 2 da NPD, onde ela falava dos tratamentos, né,
das empresas de pequeno porte, ao qual, em alguns casos, você poderia ter a dispensa desse encarregado de dados. Só que é uma boa prática que você tenha. Eu vou fazer aqui uma provocação para a Joelma. E depois eu vou fazer para a Ju também, tá? Para poder. Não vai ser só pegando no meu pé. Se tivesse um vazamento de dados hoje na agência da Joelma, você saberia o que você tem que fazer? Está me perguntando para me Estou responder? te perguntando para você responder. Se houvesse um vazamento de dados aqui hoje, eu não saberia o que fazer porque só tem eu aqui. Então, se vazou, a culpa é minha. Beleza. Brincadeira. Claro, eu acredito que a gente tenha como rastrear, primeiramente, né, esse vazamento de dados. Acredito nisso. Seja o primeiro passo, rastrear o vazamento de dados. Segundamente, talvez a gente tenha que tomar providências cabíveis, juridicamente falando, né? E se for de um colaborador que quebrou um contrato, né? Uma punição dentro das normas CLT, se for o caso. Acredito que seja isso, porque a LGPD, ela já diz, né? É uma lei, então leis são para ser cumpridas, acredito eu. Então, se eu errei em alguma coisa, pode me corrigir. Mas eu já vou falar de você, mas eu vou passar aqui a pergunta para cima para que a Juliana me responda se tiver um vazamento de dados na Hospedim, se você sabe o que você precisa fazer. Eu sei, eu ligaria para o Jorge na hora. Jorge, o que passa? Tá uma melhor que a outra aqui. Gente, mas olha, pergunta boa. Eu estou fazendo isso aqui, não é para testar vocês, que essa dúvida, eu sei que tem várias outras pessoas aí que estão nos assistindo, que vão nos assistindo, que não sabem o que tem que fazer. Então, se eu sou pequeno e eu não tenho uma pessoa que pode me orientar, o que eu vou fazer se acontecer isso? Sim. Dependendo do dado que vazar, eu tenho até que avisar os meus clientes. Mas eu tenho que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, que teve um vazamento de dados. Eu tenho que ter preto no branco, gente. Evidências do que eu tenho de controle de segurança da informação, do que eu tenho de treinamento, do que os meus colaboradores, eles conhecem da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só o simples fato, assim, faço isso. Não, é preto, não, tem que provar. Porque quando você for fiscalizado, isso vai acontecer, você tem que provar aquilo. Uma outra coisa aqui, que isso daí impacta diretamente no negócio, é se você tiver, que muitas das vezes você precisa, é publicizar essa informação. Então eu vou trazer para o mundo da Hospedim, que tem 2.000 clientes aproximadamente, 3.000, não sei o número certo. A Hospedim, que está fazendo um evento Descomplicando a LGPD na hotelaria, sofreu um vazamento de dados de 70%, 80% da base de cliente dele foi vazada. A Juliana, ela não tem a opção de não publicizar, ela tem que fazer. Como é que vai ficar a marca Hospedim pós vazamento de dados? Como é que fica a marca da Joelma e do negócio de vocês? Agora eu estou olhando para a câmera, para olhar para vocês que estão nos assistindo. Como é que vai ficar se tiver um vazamento de dados? Porque quando tem vamos dizer, entre aspas, um relaxamento em algum artigo da lei, todo mundo bota a bengala. Ah, não, falou que não precisa. Isso está na lei, na resolução. Mas você sabe o que você tem que fazer? Quais são os passos que você tem que executar se tiver um vazamento de dados? Primeiro que a gente tem que parar de ser bombeiro, de só apagar um incêndio. Trabalha na prevenção, gente. Nós estamos aí falando de lives, falando de LGPD na hotelaria. Eu já falo disso há muito tempo. Mas a gente precisa trabalhar antes. Agora eu vou voltar de novo para o processo, porque não tem como fugir.
Se você não sabe o que você faz, você não consegue controlar e proteger aquilo que você não conhece. Fato. E se você não consegue, você está exposto numa proporção muito maior de ter um vazamento de dados. Porque se você nem trava, se você nem treina o seu colaborador, se você nem sequer... Gente, tem pessoas do setor de turismo que não sabem o que é LGPD. Sim, muitas. Eu fui em eventos esse ano que eu fui falar de LGPD e a pessoa não sabe o que é. E assim deixou para lá. Só que isso é uma coisa que eu vou repetir aqui, já vou devolver a palavra para a Juliana, que eram só umas considerações que eu ia falar, é que se vocês soubessem os benefícios que a lei vai trazer para o seu negócio do turismo, vocês já estariam anos-luz, pelo menos procurando o conhecimento, que é esse que nós estamos entregando aqui para vocês das nossas experiências. Então, assim, vocês já estariam pelo menos falando assim, Jorge, ou Juliana, ou Joel, vocês podem me ajudar, né? Cada um na sua parte, igual eu falei, cada um tem, eu não trabalho com a parte jurídica, cada um na sua parte. Vocês podem me ajudar nisso aqui? Gente, uma pergunta que vocês façam na rede social não vai gerar despesa para vocês, mas pode ser uma luz para você saber qual caminho você tem que seguir. Agora, eu não posso ficar esperando, eu quero tanto comer uma banana, mas eu nunca saí para plantar. Não vai nascer ali para você. A LGPD não vai chegar no seu hotel, nem na Hospedia, nem na marca da Joelma, nem em lugar nenhum, se vocês não forem atrás. Com certeza. O primeiro passo é esse, né? Se apropriar do conhecimento para que vocês possam dar os primeiros passos, né? E na dúvida, sim, conversar com as pessoas que entendem. Mas existem coisas que são realidades, que são caminhos sem volta, né? Que a gente precisa, então, encarar aquilo, por mais que seja complicado, mexer de repente no seu negócio, no seu processo de trabalho, não é nem complicado, mas é um trabalho diante de todos os trabalhos que a gente já sabe que os hoteleiros têm, né? Mas não tem outro caminho senão se antecipar, né, gente? Porque não queremos depois colher coisas ruins por negligência, muitas vezes, né? A gente não pode agora dizer, não sei disso aqui, não sei o que é. Vocês sabem, agora a gente sabe que existe, que impacta também no negócio da hotelaria, né? E que é algo bom, é algo que vai trazer retornos positivos. Não são coisas para atrapalhar o nosso negócio, mas sim uma lei para nos ajudar a crescer mais, de forma sustentável, de forma estratégica, né? Tudo isso. E no marketing não é diferente. Nosso marketing está cada vez mais profissional por conta disso. O que é bom, né? Eu, do outro lado da história, eu como uma pessoa que recebo milhões de e-mails e as mesmas mensagens da Jo, inclusive com oferecendo consignado para mim, não sei como, né? São os brancos, Ju. Né? Até que tem um fiozinho mesmo. Também. Então tá tudo certo. Eu também não quero ser impactada dessa forma. Você também não quer ser impactado dessa forma, né? Então isso vale para todos os lados, né, gente? Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!